E aí, gente, beleza? Aqui é o Bruno Lima do canal Walker Desenhos trazendo um tutorial um pouco complexo aqui pra vocês, tá? Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho maior ou bem maior do que os habituais, tá? Então já separa aquela pipoquinha, já pega o dolly porque o negócio aqui vai ser um pouquinho complicado, tá? Mas assim que você entender e aprender o processo, vai te ajudar muito, tá? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, né? Assim que eu comecei a pesquisar um pouco sobre actions e essas coisas mais, né, profundas assim do Photoshop, ficou muito mais rápido de fazer tudo, tá? Bom, antes de começar a explicar, eu quero mostrar para vocês o funcionamento desse tutorial, para que vai servir isso daqui, tá? Então assim, isso aqui é basicamente para mostrar para vocês e ensinar para vocês a velocidade que vocês vão ter para conseguir blocar as cores, para ficar muito mais rápido quando você for fazer um desenho. Olha só, em poucos cliques aqui eu já consegui selecionar a cor e aplicar numa camada. Olha só, vocês vão aprender a fazer isso aqui e depois fica muito mais fácil para vocês colocarem luz, sombra. Olha só, daqui ó, a gente já consegue fazer tudo muito mais rápido. Você viu que eu fiz isso em segundos, tá? Então vamos aprender a fazer isso daqui. Eu tô com um desenho aqui que eu fiz para um bro, né, para um amigo meu, e eu vou pintar ele, tá? E tem algumas formas que você pode fazer isso. Eu vou mostrar o jeito que eu faria antes de aprender o action, depois como eu fiz com os actions e como isso me ajudou muito, tá? Então olha só, eu vou separar aqui só o cara, certo? Então vamos lá. Beleza, tem a camada aqui, cara, eu posso criar uma aqui embaixo, selecionar uma cor, tá? E ó, gente, ó, já se inscreve aí no canal e tal, que isso aqui vai dar um trabalho meio cabuloso, né? Enfim, eu vou fazer igual meu nariz aqui, tá? Posso pintar aqui assim. Aí beleza, eu pinto, por exemplo, a cor de pele. Isso aqui no Photoshop, tá, gente? Se vocês usam algum outro programa assim, talvez não dê. Se eu não me engano, o Krita, ele tem esse esquema de action também. Eu não sei se chama Recorder, Macro, alguma coisa assim, mas eu sei que pelo menos no Photoshop é possível fazer isso. Acho que a maioria dos programas da Adobe você consegue. Eu já fiz até umas coisinhas assim com o Illustrator, é bem bacana. Enfim, beleza. Eu fiz aqui, bem igual meu nariz, né? A cor de pele. Eu posso criar aqui uma outra. Opa. Criar uma outra aqui. Começar a pintar a roupa dele. Ou se não, na mesma camada eu posso pintar aqui a cor de roupa dele. O problema de você fazer tudo numa camada só é para você separar depois, né? Eu vou aproximar loucamente como se não houvesse amanhã para mostrar aqui para vocês. Assim, se você for separar camada por camada de cada cor do seu desenho, vai ter muita camada. Sem contar que você vai ter que colocar luz, sombra, tipo a luz da camiseta, a sombra da camiseta, a luz da pele, a sombra da pele. Então você vai ter muitas e muitas e milhares de camadas. Então, isso sendo que o desenho seja simples, né? E se o desenho for simples, se for complexo, ferrou de vez, né? Então, uma coisa que eu gosto de fazer é assim, ó, eu faço a base de cor, né, a color base, assim, numa camada só. Porém, eu altero algumas coisinhas, olha só. Eu vou até apagar aqui para mostrar para vocês. Em vez de selecionar o pincel, né, o brush tool, eu seleciono o pencil. Por quê? Fica mais fácil para selecionar as cores depois. Vai ficar com o serrilhado, né? Isso aqui o povo faz quando vai pintar HQ, porque HQ normalmente tem muito detalhe, né? Então, você ter camada para cada coisinha ali, seu Photoshop vai estourar, né? Então, o que a gente faz? Para começar com o tutorial aqui, pega seu desenho e numa camada só, né, se as linhas... Se for um desenho assim, né, com linhas, se for uma coisa mais realista, já fica um pouco complicado, tá? Mas, ó, se você fazer certinho aqui, não vai ter problema nenhum, certo? E na mesma camada, eu vou até passar um pouquinho só para vocês verem um pouco melhor. Na mesma camada eu vou pintar a camiseta dele, tá? Isso aqui na mesma camada, não criei uma outra. Certo? Quando a gente for selecionar, clicar aqui na varinha mágica, eu seleciono o vermelho, ele vai selecionar certinho o vermelho. Se eu selecionar a cor da pele, né, vai selecionar certinho aqui. Talvez você tenha que alterar um pouco a tolerância. Às vezes começa com 12 e tal, dependendo do que você for fazer, pode deixar com 1 mesmo, tá? Então você está vendo que numa camada só você consegue selecionar facilmente o que eu quero aqui. Se eu quero a cor da pele, eu seleciono aqui. Aí eu vou criar uma camada acima. Ó, deixa eu apagar essa daqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu vou colocar o nome aqui, ó, Color Base, tá? E uma camada acima vai ser a sombra. Beleza, tem a camada de sombra.
Eu nem vou precisar fazer um clipping mask aqui, porque eu já estou selecionado a cor que eu quero, que é a cor de pele. Então eu vou selecionar aqui, vou pegar isso na camada de cima. Isso aqui vai ser um pouco complexo, tá? Então é bom que vocês revejam e revejam e revejam até vocês entenderem. Ó, na camada de cima eu fiz aqui, certo? Beleza, show. Volto para a camada da Color Base, seleciono o vermelho. Venho para a camada de sombra e pinto a sombra do vermelho. Olha só, aqui assim eu quero sombra, aqui assim também. Então o que vai acontecer? A gente tem duas camadas de cor. A gente tem a camada da base, a camada da sombra, e eu posso fazer a camada da luz também. Então ó, vou selecionar aqui o braço, selecionei o braço, vou colocar aqui o nome da camada de luz, certo? E vou colocar uma luzinha, aqui. Ó, bem feio, bem tosco, mas só para vocês entenderem, certo? Isso aqui com o braço, só na cor do braço. Eu volto para Color Base, seleciono o vermelho, certo? Vai selecionar tudo aqui. E vou colocar uma luz, né, um vermelho um pouquinho mais claro aqui. Um laranjinha, certo? Tá feio, mas é para entender. Então olha o que aconteceu. Essas três camadas que a gente criou, que eu coloquei verde aqui, meu, você só vai usar essas daqui basicamente, porque a gente vai ter a camada de luz, a camada de sombra e a camada de cor base pro desenho inteiro. Então você não precisa criar milhões e milhões e milhões de camadas. Não é necessário, porque por exemplo, se eu quiser selecionar a parte do braço, ó, eu cliquei aqui na Color Base e já tem as outras camadas para alterar. Eu posso alterar, ó, se eu apertar um Ctrl U, por exemplo, só aqui, entendeu? Isso aqui vai me poupar muito, até o do processador, né? O processamento do seu computador vai agradecer muito. Você só está trabalhando com 3 camadas, tá? Então assim, ó, pausa agora. E se você não entendeu esse ponto, para aqui e volta o vídeo até você entender esse esqueminha das 3 camadas de cor base, sombra e luz, tá? Porque a gente vai avançar, cada vez mais a gente vai agregar informações mais complexas. E se você não entendeu a base, não continua, tá? Reveja até entender tudo. Então beleza, a gente já tem essa parte aqui. Então tranquilo. Só que tem uma forma de você fazer isso aqui de um jeito mais simples, tá? Um jeito bem mais simples. Porque assim, você entendendo o conceito, você vai conseguir melhorar algumas coisas aqui. Então, ó, vamos lá. Em vez de você pintar desse jeito aqui, ó, pintar a cor aqui de pele, vou colocar aqui pra baixo. Vou até colocar um pouquinho mais claro para conseguir ter um contraste melhor com o fundo. Deixar amarelo só para vocês terem o contraste, né? Ó, eu vou selecionar aqui o Pencil Tool, tá? Para eu conseguir selecionar cada cor individualmente depois, tá? Nessa camada aqui que eu vou colocar de Color Base, certo? Tô renomeando aqui só para vocês conseguirem entender um pouco melhor no tutorial. Eu posso ficar pintando assim loucamente como se não houvesse amanhã. Só que vai dar um trabalho. E se a sua line art estiver bem feitinha, você consegue fazer isso de um jeito mais fácil, tá? Então vamos lá. Eu cliquei aqui na camada do cara, selecionei aqui, olha só, e posso pintar. Pintei, certo? Alguns problemas. Eu pintei na mesma camada da linha, isso não é bom, tá? E tem esse serrilhado que fica de fundo, certo? Então vamos voltar aqui. Beleza, eu vou selecionar aqui, ó. Eu quero a pele dele. Eu vou selecionar tudo que tem de pele dele. Selecionei aqui a parte do outro braço. Selecionar bonitinho aqui. A parte do rosto. Tudo que tem de pele aqui, eu vou selecionar. Assim, no desenho de vocês, vocês têm que entender aquilo que vocês estão fazendo, né? Então assim, eu tô separando por cores, tá? Então eu vou selecionar a cor que eu vou usar, a cor de pele aqui no meu personagem, né? Ó. Aqui em cima também. Beleza, eu acho que basicamente é isso aqui, né? Os braços, o pescoço, a cabeça, vai ter uma cor só que é a cor de pele. Então, o que eu vou fazer? Numa camada abaixo, né, da linha, se eu pintar, olha só, pintei, apertei Ctrl Delete, tá? O Ctrl Delete faz o que no Photoshop? Ele vai pegar essa cor que está embaixo, né, o Foreground Color, Foreground não, perdão, Foreground é na frente, né, o Background Color, e vai preencher, ele vai dar um fill, né? Ele vai preencher aquilo que está selecionado. Então, ó, Ctrl Del, já pintou tudo. O problema disso é que continuou o serrilhado. E se vocês quiserem ver um pouco melhor, vocês podem apertar Ctrl H. O Ctrl H, o que acontece? Ele some os tracejados. Olha só, se eu apertar de novo eles aparecem, tá? Mas assim, eles continuam lá.
Tanto que se eu vim aqui com branco, parece até que eu fiz um clipping mask, né? Mas ele tá aqui ainda, ó. Apertei Ctrl H, eles aparecem. Se eu apertar de novo, eles somem, tá? É só para melhorar a visualização de vocês. Então, beleza, ó. Ctrl H tá aqui. Então, o que a gente pode fazer para melhorar esse serrilhado, né? Ó, Select, Modify. E aqui nesse Modify tem algumas coisas que você pode fazer. Você pode expandir a sua seleção, contrair a seleção, você pode deixar mais esfumaçado a seleção, o povo faz isso bastante em HQ também, tá? Então assim, no caso aqui eu quero expandir. Quantos pixels eu vou querer expandir? Se eu quiser expandir 5, olha o que vai acontecer. Dei o Enter e ele expandiu pra caramba, olha o que aconteceu, tá? Você tem que tomar muito cuidado com a grossura da sua linha, né? Então, ó, Modify, Expand. Eu acho que aqui eu posso expandir por uns 2. Cliquei em 2, ó. Aqui acho que já ficou legal. Ó, pintei. E tem um gato ali miando loucamente, peraí. Tá, então olha só, a gente pintou aqui de branco, numa camada abaixo. Você pode ver que agora a borda ficou perfeita, certo? Normalmente acontecem alguns errinhos, né? Que nem esse daqui, ó. Então eu vou vir aqui e vou completar. Olha só, completei aqui de branco. Isso aqui foi uma cor mesmo, eu deixei o branco mais para dar o contraste, né? Olha só, às vezes passa um pouco. Cuidado com a borracha, tá? A borracha, ó, ela tá no esquema do pencil ainda. O que você tem que fazer? Aqui em cima no modo, tá no modo brush, perdão. Você vem aqui em cima na borracha e clica em pencil. Agora ele vai apagar. Tipo pixel art, né? Toma cuidado também com a opacidade. Então, vou tirar algumas coisinhas aqui. Também pode ser por culpa do brush, né? Então seleciona o brush padrão, né? Porque aí não tem mais problema com opacidade nem nada disso. Ó, que nem, por exemplo, aqui passou um pouquinho, tá? Eu dou aquela apagada. Onde mais deu probleminha? Aqui, ó. Tá? Tem algumas coisas que acabou não selecionando, eu vou pintar certinho. Aqui no olho também, certo? Aqui assim, ó, passou um pouco aqui, eu vou apagar. Beleza, a gente já tem a parte da pele, né? Agora eu vou fazer o mesmo processo com as outras cores. O que eu vou fazer então? Seleciono a camada do cara, seleciono as partes que eu vou querer pintar de uma outra cor, que nem aqui agora é a parte da camiseta. Vou selecionar ela, certo? E vou fazer o quê? Vou vir em Select, Modify, Expand, para expandir. Dá para fazer isso de um jeito mais fácil também, apertando Alt, S, M, E. Tá? O que vai acontecer? O Alt, ó, presta atenção aqui em cima. Quando você aperta o Alt, ele, opa, ó, alguma coisa aqui em cima vai ser selecionado. S para Select, M para Modify, E para Expand, certo? Vou colocar 2 e expandiu. Agora eu posso vir aqui com uma outra cor, colocar uma cor vermelha bem contrastado e pintar. Ah, toma cuidado para pintar na camada certa, tá? Aqui na camada de baixo que vai ser a camada de cor base. Beleza, pintei e já temos aqui, né? Só arrumar algumas coisinhas. Pronto, né? A gente já tem aqui a cor base das coisas. Legal, né? Então vocês viram que você não precisa ficar pintando coisinha por coisinha, não. Você consegue selecionar tudo de uma vez e, pô, dê um Ctrl Delete, ele vai pintar com a cor que tá aqui embaixo, tá? Bacana, vocês já aprenderam isso? Então aqui já deu aquela, né? Já deu aquele upgrade. Agora vocês já conseguem fazer isso de um jeito mais rápido, tá? Se eu quiser alterar a cor branca, por exemplo, o que eu vou fazer? Seleciono a varinha. Seleciono aqui a camada certa da Color Base. Eu vou até colocar aqui, ó, CB de Color Basic, né? A cor base. Seguro o Shift, né? E aí eu vou clicando nas outras partes aqui e vai selecionar certinho, tá? Aqui eu posso pintar de alguma outra cor. Eu posso dar aquele lock, né? Aqui, ó, aqui em cima das camadas tem esse botãozinho que eu travo ele, né? E agora eu posso pintar de alguma cor aqui. Eu vou selecionar uma cor mais parecida com a cor de pele, jogar essa cor para a cor de fundo, apertando X, né, que ele troca as cores, e vou dar o fio, né, que eu vou preencher. Eu vou segurar Ctrl, Delete, pronto, olha só. Beleza? Temos aqui uma camada com as duas cores. Se eu quiser alterar alguma coisa, é só clicar aqui, né, que eu já consigo modificar. Certo? Então aqui é o segundo ponto do vídeo. Se você não entendeu, volta tudo, porque a partir daqui as coisas vão continuar ficando complicadas e você tem que entender o começo e tudo aquilo que eu tô passando para conseguir avançar.
tá? Isso aqui é um tutorial um pouquinho mais complexo e eu vou falar isso e falar, porque eu sei que vai ter vários comentários falando, ai meu Deus, eu não entendi, né? Então, tá, vamos com calma. Beleza, então. Temos aqui agora, e a partir daqui dá pra fazer a mesma coisa, né? Olha só. Seleciono aqui a cor, beleza? A cor da camiseta. Vou criar aqui uma camisa, ó. Uma layer em cima pra luz. E nessa layer aqui, o mesmo esquema que eu fiz da outra vez, ó. Selecionar o brush aqui. Eu venho pra pintar a luz. Certo? Beleza, bababá. Qualquer coisinha aqui só pra... Certo? Volto aqui pra cor base. Seleciono aqui a cor de pele. Venho pra camada da luz. E pinto aqui com uma cor mais clara também, certo? Olha só, pintei aqui, show. Qualquer coisa, eu tô rabiscando loucamente como se não houvesse amanhã. Então, olha só, temos uma camada para luz, se eu tirar aqui, certo? Sai tudo, volta tudo. Depois com a camada de sombra também. Então assim, ó, com pelo menos umas 3 camadas você consegue fazer, tá? Tem um vídeo que eu explico alguns processos de pintura digital que eu gosto de fazer, tá? Então eu gosto de fazer assim, ó. Eu vou só dar um disclaimer aqui. Eu vou até apagar isso que eu fiz, tá? Pra mostrar aqui pra vocês. No desenho, eu gosto de fazer isso aqui, bem rapidinho, tá? Eu faço o seguinte, eu gosto da luz, assim, a sombra. São 2 tipos que eu gosto de fazer nos meus desenhos, tá? A sombra esfumaçada, a sombra de volume, tá? E a sombra projetada, que é a sombra mais retinha. E a luz a mesma coisa, a luz de volume, né? Que são essa luz mais esfumaçada. Essa daqui, tá? E também a luz reta, né? A luz mais chapada. Então você pode fazer uma camada para luz reta, uma camada para sombra, né? Mais chapada, para de volume e a sombra de volume também. E aí fica tipo uma camada para luz chapada, sombra e sombra de volume ou sombra mais esfumaçada, né? Coisas assim, tá? Então isso aqui é um esqueminha que eu gosto de fazer nas pinturas digitais que eu faço, tá? Então eu faço uma luz mais esfumaçada e uma luz mais reta, uma sombra mais esfumaçada e uma sombra mais retinha quando é alguma coisa projetado, né? Então beleza, voltando aqui. Bom, aqui vocês já entenderam que dá pra fazer essas coisas muito mais rápido. E agora vem o grande negócio do tutorial, que é o Action. O que o Action serve? Pra onde vivem, o que comem, né? Olha só, aqui em cima no Window tem esse Action, bem aqui em primeiro, Action, certo? É bem provável que no Photoshop de vocês vai ter algumas coisas aqui já, tá? Você pode selecionar tudo e ir pro lixo, que não serve muito bem, né? Não sei nem se aqui do lado... Assim, ó, se você clicar aqui no botãozinho do lado, acho que vem em Clear All Actions, que vai sumir tudo pra gente fazer coisas do zero. Então, vamos lá. O Action, basicamente, é assim, ó. Você vai fazer uma lista de coisas, você vai fazer algumas coisas e vai falar pro Photoshop assim, Photoshop, segue tudo isso que eu fiz, tá? Então assim, ó, Photoshop, segue tudo isso que eu fiz, eu quero que você faça quando eu aperte o botão F5, por exemplo. Aí o Photoshop vai seguir essa lista de coisas que você fez e vai reproduzir aquilo, né? Então olha só, eu vou criar aqui uma pasta primeiro, aqui ó, Color Base, tá? Dei um OK, já tem uma pasta aqui, show. Eu vou criar aqui do lado da pasta, certo? Que a gente vai começar as actions. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar para o Photoshop fazer automaticamente tudo isso que a gente já fez. De selecionar, de expandir, de pintar, de jogar para a camada de baixo, tudo em um clique. Isso aqui, meu, esse negócio aqui é muito legal, porque poupa muito o seu tempo, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar... Isso aqui não vai alterar muita coisa, tá? Mas eu vou colocar o nome aqui de... Automático. Automação. Cadê aqui? Ih, meu C cedilha não tá funcionando. Lasque-se. Vou deixar Rogério, tanto faz. Sem acento ainda, porque eu sou a lei. Qualquer coisa aqui. Isso aqui não vai mudar nada, tá? Aqui as Functions Keys. O que é isso aqui? Assim... quando a gente clicar em Record, tudo que você fizer no Photoshop vai estar gravando e vai somar essa lista que o Photoshop vai reproduzir depois, tá? E eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, F5. Então toda vez que eu clicar em F5, né, toda essa lista de coisas que eu fiz
ele vai dar play, tá? Então tem algumas coisas aqui, você pode colocar F2, F3, tá? Aqui ó, F5, você pode colocar Shift F5, Shift Ctrl F5, tal. Isso aqui não vai mudar muito e a cor também não vai mudar nada, tá? Quando eu clicar em Record, vai começar a gravar. Olha só. Então temos aqui o nosso Rogério, aqui do lado F5 também. E tem esse botãozinho vermelho aqui que significa que está gravando. Se eu clicar no quadrado, ele vai parar de gravar, certo? Eu posso retomar depois clicando no botãozinho vermelho também. E aqui do lado é o Play. Como eu não gravei nada, eu clico no Play, ó, e não dá nada, certo? Opa, cliquei aqui errado sem querer, mas beleza, vamos lá. Cliquei no Play e não tá dando nada, não aconteceu nada. Vamos fazer então? Vamos gravar alguma coisa. Vou clicar aqui em Play e só para vocês terem uma ideia, tudo que você faz a partir de agora vai ser gravado. Então, ó, eu vou clicar numa camada, ó, Selected Layer Cara. Depois eu clico na outra camada e outra camada. Tudo, não tudo, né? Por exemplo, se eu arrastar aqui ele não vai gravar. Mas a maioria das coisas que você for fazer com Action, né, que estiver gravando, ele vai estar anotando aqui, tá? Então beleza, você viu que ele foi para ler cara, gato e vômito, certo? Que horrível, né? Quando eu clicar em parar, o quadradinho aqui do lado, e vir para qualquer uma camada e der play, olha só, aqui foi tão rápido que nem deu para ver, mas ele passou pela camada cara, gato e parou na vômito, que é a que está selecionada. Então beleza, vamos tentar melhorar isso aqui então. Eu vou continuar com o Record aqui, vou gravar. E agora, olha só, eu vou mostrar essa camada, né? Deixar ela visível. E apareceu aqui, ó, Show Current Layer, tá? E vou dar um Stop, tá? Se eu tirar essa camada e vir para qualquer outra e der Play, o que vai fazer? Vamos lá, antes de eu der Play, tenta formar na sua cabeça, olha só. Ele vai vir para a camada cara, gato, vômito e vai deixar a camada vômito visível, que está invisível aqui no momento, certo? Então eu vou dar Play aqui para vocês terem uma noção da mágica, né? Dei Play, plau. Você viu que foi, ó, etapa por etapa, passou por todas as camadas e o vômito apareceu. Então aqui já dá para entender que aquelas coisas que você vai fazer, o Photoshop depois vai reproduzir elas, certo? Então isso aqui foi só algo simples para a gente começar a ir pro mais complexo e automatizar aquilo que a gente está fazendo, tá? Eu vou selecionar isso aqui tudo e clicar no lixo. E agora eu vou dar um pause aqui. Aquele mesmo esquema, se você não entendeu o que é o Action, volta o vídeo para a gente poder avançar, beleza? Show, show? Então tá, vamos lá. Nesse mesmo Rogério aqui, tá? Eu vou dar um Record. Então, vou dar um Record aqui. Tem que tomar cuidado com as coisas que vocês clicam, tá? Assim, é um pouco complicado de entender no começo o Action, porque às vezes você fala assim, nossa, eu já sei, eu vou fazer tal coisa. Você tenta fazer a lista, só que dá algum erro. Isso é normal, vocês têm que pensar muito e tomar muito cuidado. Porque às vezes, olha só, eu vou clicar aqui em umas camadas. Pera aí, ó, deixa eu dar um stop aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só, vamos fingir assim, ó. Vou dar um Record. Cliquei numa camada, outra camada, bababá. Vou tirar essa daqui, eu vou habilitar essa daqui, por exemplo. E dei um stop, certo? Se a gente vir aqui no começo e der play, pô, tudo isso aqui vai acontecer de novo, tá? Ele selecionou as camadas, não sei o que. Beleza, isso para um projeto, tá? Se você abrir um outro arquivo e tentar dar o play nessa mesma ordem, não vai dar certo. Ao menos que você tenha as camadas com o mesmo nome. Sei lá, aqui eu estou fazendo um desenho de um gato. E se no outro eu estiver fazendo de um pato? Não vai ter uma camada chamada cara, gato, vômito. Então, você vai tentar selecionar e dar play, vai dar um erro. Fala assim, meu, não existe uma camada chamada cara, nem uma chamada gato, nem vômito. Então, assim, você tem que ser um pouquinho malandro nesse esqueminha aqui, porque para você conseguir fazer um Action legal que funcione para todos os projetos. Então assim, ó, você clicar nas camadas, vou dar um Record aqui só para vocês verem. Deixa eu só apagar isso aqui que já tem feito. Você ficar clicando nas camadas não é uma coisa muito inteligente, porque se for para outro projeto, não existe camada chamada cara nem gato. Então a gente tem que burlar um pouquinho esse esqueminha do Photoshop para que assim, eu não estou determinando que você vai clicar na camada gato ou vai clicar na camada cara.
dá pra fazer um outro negócio legal. Olha só, eu vou habilitar as coisinhas aqui, menos essa CB aqui que eu vou apagar, tá? Beleza, temos esses 3 aqui. Então você pode ver aqui em cima que apareceu o quê? Eu selecionei a layer cara e a layer gato. E se no meu outro projeto não tiver isso, o que eu vou fazer? No outro projeto não vai ter uma camada chamada cara, gato, né? Vocês entenderam isso. Então o que a gente vai fazer? Se você clicar a tecla Alt e clicar na chave, o que vai acontecer? Ele vai vir para baixo, tá? Ele vai vir para a camada que tiver visível na realidade, né? E a chave fechando, ele vai vir para cima. Então você pode ver que ali no Action não tá escrito, eu selecionei a camada gato, agora vômito, agora gato, agora o cara. Não, tá falando assim, eu selecionei a layer de baixo, eu selecionei a layer de cima, tá vendo? Então, em outro projeto, você não precisa ligar, tipo, não tem uma camada vômito. Por quê? Eu tô selecionando a layer de baixo, de cima. Então tá vendo que esse esqueminha você já burlou, tá? Então você não precisa em qualquer projeto que você for fazer ter uma camada chamada gato, cara. Então selecionar, assim, é bem não é nada específico na realidade, né? Eu selecionei a layer de cima, a layer de baixo. Então, beleza, a gente já matou isso daí, tá? E se a gente der play, vai dar a mesma coisa, Vou dar um stop aqui e dar um play. Tá vendo que ele selecionou loucamente várias camadas. E não necessariamente tá escrito, cara, gato, cara. Porque olha só, se eu criar um novo projeto aqui, dá um OK, vou criar algumas camadas, vou dar um play, vamos ver o que acontece. Aqui no primeiro já não deu. Olha só que aparece aqui, The object layer cara is not currently available. Tá falando o quê? Que a layer cara não existe. Não existe a layer cara aqui. Tem a layer 4, 3, 2, 1. Beleza, posso dar um stop e um continue. Se eu der um continue, vai aparecer o quê? A próxima lista aqui, que é a layer gato. Fala, não existe a layer gato. Se eu dar um continue, não existe a layer cara. Se eu dar um continue, aí vai. Por quê? Tá indo para a layer de cima, de baixo, de cima, de baixo. Entendeu? Então vou apagar esses daqui e vou dar um play. Vamos ver se vai? Foi. Tá vendo? Porque eu não fui específico. E isso é importante para funcionar, os seus actions funcionar em qualquer projeto. Isso é legal, tá? Beleza, acho que aqui eu consegui mostrar bem para vocês. Show, show, show! Então, eu acho que vocês já conseguiram entender o que é o action, né? Que são comandos que você fala pro Photoshop fazer e ele segue. Tomar cuidado com os nomes. Às vezes não é legal a gente ser específico e é isso aí. Agora vamos incrementar isso pro desenho, que é a nossa área aqui, né? Então vamos lá. Então tá. Antes de tudo aqui, vamos pensar um pouquinho. Eu vou tirar aqui umas camadas. Belezura, vamos lá. O que a gente teria que falar pro Photoshop fazer para ele pintar esse desenho aqui? Vamos pensar. Então tá. Antes, eu não vou nem clicar em play aqui, é só pra gente tentar raciocinar, beleza? Vamos lá então. Ele tem que fazer tudo aquele processo que eu fiz no começo do vídeo, de selecionar, tá? Aumentar, ir para a camada de baixo da line work, né? Da line art, e dar o fill, que ele vai preencher, tá? Então ele vai ter que fazer tudo isso daqui, e é possível, beleza? Então, beleza, vamos pensar, vamos lá. Eu não consigo pedir para o Photoshop selecionar as coisas. Porque não existe, tipo, selecionar braço, selecionar camisa. Isso aí já é magia e a gente não tá trabalhando com magia aqui. Então, o selecionar você vai ter que fazer manualmente. Então, eu vou fazer assim, antes de clicar em play, eu já vou selecionar o que eu quero aqui. Opa! Eu vou selecionar clicando sempre em Shift, né, que ele vai acrescentar locais. Porque se eu clicar só no selecionar, aí depois eu clico em outro lugar, ele vai, né, um some e aparece outro. Não, se você segurar o Shift e clicar, ele vai adicionando esses outros lugares aqui. Então, beleza, vamos lá. Aqui o rosto, eu vou clicar certinho, tá? Show! Beleza, então, o que a gente tem que fazer agora? Deixa eu só selecionar aqui a outra mão, tá? Belezura. Eu vou clicar em Record, né, o Record. E tudo que a gente fizer a partir de agora vai estar sendo gravado pra gente usar depois apertando o Play ou o F5. Cliquei em gravar. Beleza. O que a gente tem que fazer em primeiro lugar aqui? Tá? Vamos pensar. Eu tenho que expandir. Então, eu vou vir aqui em Select, Modify, Expand e quanto? Vou colocar uns 2. Deu OK. Show. Expandiu e apareceu aqui em cima. Expand Pixels by 2. Legal. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou preencher? Já posso preencher aqui o desenho? Não, porque está na mesma camada. Então a gente tem que criar uma outra camada. Então vou dar um
Ctrl Shift N. É Ctrl Shift N? Não sei. Ah, não. Clica aqui, mais fácil, né? Cliquei aqui numa camada. Aqui, ó. Aqui embaixo, né? Do lado da lixeira. Apareceu aqui em cima, Make Layer. Legal. Então ele vai expandir, vai criar uma layer. Mas você tá vendo que essa layer tá em cima dessa camada cara. E a gente tem que passar ela pra baixo. Puta, e agora? O que eu vou fazer? Então, lembra que eu tinha explicado que quando você... Eu vou até parar de gravar aqui. Quando você aperta o Alt e muda as chaves, ó, ele seleciona camadas diferentes, certo? E tem uma outra coisinha bacana. Em vez de clicar no Alt para selecionar as camadas, eu posso clicar no Ctrl. E o que o Ctrl vai fazer? Se eu clicar a chave fechando, ele vai passar a camada para baixo ou para cima, tá? Olha só. Vamos pensar então. A chave abrindo, ele vem para baixo. Tá vendo que a layer está em cima de cara? Eu cliquei ali na chave abrindo, foi para baixo. A chave fechando, foi para cima. Então aqui, ó, eu consigo alterar a posição da layer com o Ctrl. Se fosse com Alt, ele ia só selecionar as layers, mas não ia alterar a posição. Então beleza, eu vou dar um recorde aqui. Tô gravando, show. Então eu tenho que passar a layer 1 para baixo de cara. Eu não posso simplesmente clicar e arrastar, porque vai aparecer aqui, ó. Move current layer to layer 3. Tá? Então a gente vai... a gente tá muito específico, não pode deixar específico para a gente conseguir usar em outros projetos. Vou só selecionar aquele ali e excluir. Beleza, então o que a gente vai fazer? Deixa eu voltar aqui a layer certinho. Apagar. É complexo, gente, é complexo, mas depois que vocês entenderem vai ficar muito mais fácil. Então olha só, a gente tinha criado a layer, lembra? Expandiu, criou a layer. E a gente tem a layer 1 em cima de cara. A gente tem que passar para baixo, seleciona o Ctrl e a chave abrindo, certo? Aí a chave abrindo, apareceu Move Current Layer para a layer de baixo, Previous Layer, certo? Olha só, então a camada que a gente criou que ficou em cima de cara foi para baixo. Mano, fantástico! Fantástico, show, isso é foda. Então tá. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai pintar, a gente vai dar o fill, né? Se eu não me engano, você consegue fazer isso com alguma coisa aqui do menu. Eu realmente não lembro onde que é o fill, tá? Tem aqui algum esqueminha que você faz. Mas é muito mais fácil você vir e clicar em Ctrl Delete. Cliquei em Ctrl Delete, ficou tudo como preto, porque Ctrl Delete ele vai preencher com a cor de trás aqui, tá? E como tá preto, ficou assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar isso daqui, porque o preto vai ficar um pouquinho complicado para vocês verem, tá? Vou deixar como branco. Beleza, então. Então, olha só, vou dar um recorte de novo e dar um Ctrl Delete. E ele pintou de branco. Show! Eu vou dar um stop, tá? Vou dar um stop aqui. E agora, beleza, a gente já tem as coisinhas tudo pronto aqui. Vamos ver, então, o que ele fez? Ele expandiu, ele criou uma layer, passou para a camada de baixo da line work e preencheu. Beleza, mas e aí, Walker? E agora? Como é que isso funciona? Vamos tentar ver isso em ação? Então eu vou apagar isso que a gente fez. Eu vou selecionar, que lembra que o selecionar pelo menos você tem que fazer automático, né? Automático não, você tem que fazer por si mesmo, né? Então eu vou selecionar as coisas aqui. Olha que bacana. Então tá. Então você quer dizer que se eu clicar em play, ele vai fazer tudo aquilo? Vamos ver. Mano, merece, muito foda, né? Olha só o que ele fez, ele expandiu, porque você pode ver que ó, não tem nenhum serrilhado, tá? Claro que tem algumas coisinhas aqui que eu não tratei, né? Eu não selecionei nem nada. Mas ó, ele expandiu tudo aquilo, certo? Ele criou uma camada nova, aqui ó, aqui uma camada nova, passou para baixo da line work e pintou. Então quer dizer que se eu selecionar uma outra cor aqui, e ó, eu quero que ele pinte a camiseta e der play, ele pintou a camiseta e criou uma camada nova para isso. Olha que legal. Então, ó, a gente já tem vários aqui. Olha só, ele fez isso automático. Ah, eu quero pintar a calça. Tudo bem, vou clicar aqui em cara, seleciono e dou play. Meu, ele criou uma camada nova para isso, sozinho. Olha só, então tem a camada calça, a camada camiseta e a camada pele. Você pode ver que ó, tem muita coisa aqui que ficou fora porque eu não selecionei certinho, tá? Eu cliquei só uma vez, mas você pode refinar isso antes de dar play, certo? Então, ó, meu, ele fez isso tudo perfeito, tudo certinho. Agora vamos lá. Você tá vendo que ele criou várias camadas, né?
E lembra que eu falei no começo que o intuito seria legal que pelo menos a color base tenha uma coisa só. Então vamos ver, será que essa camada ele fez certinho? Ó, você viu que tem o serrilhado, né? Então ele fez certinho. Então tudo bem, se eu juntasse todas aqui, ia ficar show, porque eu ia conseguir selecionar separadamente. Então olha que louco. Vamos tentar alterar esse action aqui, para em vez dele criar uma camada nova e para ir várias cores, né, uma cor em cada camada, ele fazer isso tudo em uma camada só. Será que é possível? Sim, é possível. Vamos lá então. Vou fazer o seguinte, vou vir aqui em cara, selecionar aqui o que eu quero, de novo, né, pela 15ª vez. Opa, vamos lá, blá 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 blá. Então vamos pensar, o que ele está fazendo? Ele está expandindo, criando uma nova camada, movendo para baixo e pintando. Ele tá criando, talvez esse criar uma nova camada que seja o problema, tá? Então deixa eu ver o que eu vou poder fazer aqui para alterar isso daqui. Olha só, esse criar uma nova camada tá o problema, porque toda vez que der play, ele vai passar por esse ciclo aqui e vai criar uma nova camada. Então aqui tá o problema. Então, ó, eu vou deletar isso aqui. Não quero que ele crie uma nova camada. Porém, se eu der play, o que vai acontecer? Ele vai pintar na mesma camada, que é a camada cara. E isso é um problema, porque não, tem que ter, as coisas têm que ficar separadas, né? E tem uma coisa bem bacana, tá? Que é o seguinte, a gente pode fazer isso de um jeito bem simples. Em vez de dar play na camada cara, eu já vou criar uma camada embaixo aqui. Olha só, deixa eu arrumar aqui certinho. Aqui, ó, vou colocar de CB, Color Base, certo? E posso dar play aqui. Porém, tem um probleminha. Eu não tô trabalhando com a camada de linha. Então, só daria se eu estivesse selecionando na camada linha. Tá, aqui tem as divisões. Na camada CB não tem. Tanto que se eu seleciono aqui, ó, ele vai selecionar o projeto inteiro. Putz, e aí, ferrou? Não, calma. Tem uma opção aqui em cima que chama Sample All Layers. E quando eu clico nela, o que vai acontecer? Não importa a camada que eu estiver. Eu vou clicar na camada esboço, que está aqui atrás. Tá? Ou sei lá, a camada gato. Vou clicar na camada gato que não tá nem habilitada. Se eu clicar aqui, ó, no rosto dele, deixa eu só desselecionar aqui. Eu tô na camada gato, ela nem tá selecionada. Se eu clico no rosto dele, vai selecionar como se eu estivesse na camada cara. Porque a gente, com essa opção ativa, a gente fez como se todas as camadas estivessem em uma só. Uou, complexo, né? Vamos retomar então. Olha só. Se eu tirar o Sample All Layers, o que vai acontecer? Se eu tiver aqui na camada gato, olha só, vou até habilitar aqui. Eu vou conseguir selecionar só as coisas que estão na camada gato. Ó, eu tô tentando clicar na mão dele. Não vai, porque não tá na camada gato. Agora, se eu tiver aqui na camada cara e tentar clicar, ó, seleciona a mão dele, porque cada coisa tá em uma camada. Porém, quando a gente clica em Sample All Layers, a gente está juntando todas as layers. Então não importa se eu vou clicar estando na camada gato, estando na camada cara. Camada cara, até estranho falar isso, né? Enfim, eu vou clicar aqui na camada CB, que não tem nada. Se eu clicar aqui, selecionou aqui. Se eu clicar no pastel, que isso aqui é um pastel, um gato pastel, né? Selecionou isso aqui. Então, ó, não tem mais distinção entre as camadas. Olha que legal, tá? Eu não preciso estar na camada cara para selecionar o cara. Eu posso estar na camada gato. Tá fazendo sentido? Espero que sim, tá? Então, ó, esse aqui é um outro ponto, no meio, assim, que é bom você entender pra gente prosseguir. Beleza, então, vamos lá. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar esse Sample All Layers ativo, tá? Vou tirar esse gato aqui e vamos tentar voltar aqui pro Action pra tentar mudar aquilo ali, né? Que ele tava criando uma camada toda vez, isso não é legal. Então o que eu fiz? Eu criei uma camada abaixo que não tem nada, certo? Então olha só, clica nessa mesma camada, o que eu vou fazer? Se eu clicar aqui na mão dele, eu vou até deixar aqui bonitinho, vou clicar aqui assim também, selecionar aquilo que eu quero, tá? Seleciono uma cor bacana aqui pra pele, vamos lá. Selecionei, ó, vocês podem ver que eu selecionei tudo estando na camada CB, tá? Porque eu dei o Sample All Layers. Olha que legal, tá? Complexo, mas vejam de novo, tá? Beleza, então, eu vou habilitar a camada CB aqui pra gente conseguir ver e vou dar play. Eu dando play, o que ele vai fazer? Ele vai expandir as linhas, ele vai mover pra baixo e vai pintar. Será que vai dar certo? Deixa
Deixa eu dar um play. Foi, tá? Deu, tranquilo. Porém, o que aconteceu? Ele moveu pra baixo. Tá vendo que ele tava aqui pra cima e quando eu dei play, ele foi pra baixo. Isso não é necessário. Isso aqui não é necessário mais. Eu vou dar um Ctrl Z e vou apagar isso daqui, tá? Eu usei isso, né? Eu mostrei pra você esse esqueminha que você tem que ser malandro, não pode deixar nada específico, pra vocês conseguirem fazer os seus próprios actions, tá? Mas enfim, no nosso caso aqui a gente não vai precisar. Então olha só. Temos aqui, tá? Vou criar uma camada aqui, mas enfim, uma pasta, né? Pra ficar mais fácil a visualização de vocês. A gente tem aqui a camada CB. Eu selecionei aqui o braço, o outro braço, tal, por conta do Simple All Layers. E vou dar um Expand e um Fill. Então, ó, dei um play. Ele simplesmente expandiu. Eu acho que ele acabou expandindo até 2 vezes. Aqui, ó, dá um play, vamos ver? Não, tá certinho. Ele deu um play, expandiu e continuou na camada CB. Beleza. Vamos continuar então? Eu vou clicar, vou colocar aqui uma cor de camiseta nele. Eu vou selecionar, selecionei. Vou dar um play. Vou dar um F5, ó. Nem vou apertar play, vou apertar F5 porque a gente determinou no começo aqui, ó, que era um F5. Vou dar um OK. Cliquei em F5. Opa, na mesma camada já tá aqui. Então, ó, rapidão. Na calça, vou trocar a cor da calça. Eu quero um azul. Pô, F5, já pintou. E você tá vendo que ele fez isso tudo bem rápido e foi tudo em uma camada. Então aqui a gente já consegue colocar a cor base dos nossos desenhos bem rápido. Tá vendo? A gente já tem aqui. Imagina se você tivesse que fazer isso assim, ó. Você dá um zoom, você vem pintando aqui, tal. Ia demorar 2 anos, tá? Olha só como a gente conseguiu com os actions. Você falando assim, ó, Photoshop, você vai fazer isso e segue, porque eu tô mandando. Então ele tá fazendo isso bem rápido, claro. Algumas partes aqui, ó, eu tentei fazer rápido pra mostrar pra vocês. Mas assim, ó, seleciona certinho que não vai ter erro. Se eu tirar aqui a camada cara, olha só, a gente consegue ver essas divisões. E é por isso que a gente estava usando o modo pincel, tá? Por que a gente tá usando o modo pincel? Porque se a gente estivesse usando o modo brush, na hora de fazer uma próxima camada, que seria uma camada de luz, vou criar uma camada nova aqui, ó. Vou apagar essa paleta. Aqui, ó, luz. Vamos lá. Luz. Lembra que eu vou começar trabalhando com 3 cores. 3 camadas, perdão. A camada de cor base, a luz e a sombra. Se eu estiver usando esse brush normal, na hora que eu for selecionar aqui, o que vai acontecer? Olha só, ele não está selecionando certinho. Significa que se eu alterar a cor, olha o que vai acontecer. Tá? E é por isso que a gente usa esse esqueminha que parece pixel art, né? Em vez de usar o brush, a gente usa o pencil para ficar mais fácil para selecionar. Olha que bacana, certo? As outras coisas não mudaram nada, é isso mesmo. E depois a gente vai criando outras camadas para sombra, para outros tipos de sombra e tals e tals. Então, show! Até aqui então vocês já descobriram que existe uma coisa chamada Action, que você dá um comando no Photoshop e ele vai seguir certinho aquilo que você falou. Isso vai te facilitar em muita coisa. Se você tiver aquelas mesas digitalizadoras que tem botões em cima, olha que loucura, hein? Você pode, por exemplo, ó, coloquei aqui que o negócio é F5. Por exemplo, um Shift F5. Você vai no programa da Wacom, né, e coloca assim, ó, nesse botão aqui da mesa, eu quero que ele dê Shift F5. Então toda vez que você apertar o botão, ele vai acionar o Action. Então isso vai te agilizar muito, muito mesmo. E olha que legal, vocês aprenderam isso. Bacana, vocês viram que agiliza demais, tá? E o Action você consegue fazer várias coisas. Por exemplo, eu vou criar aqui uma nova pasta, inverter. Uma coisa que eu gosto de fazer bastante no desenho é rotacionar a imagem. E como que a gente faz isso? A gente vem aqui em imagem rotation e flip canvas horizontal. Olha só, ele mudou, tá? Ele inverteu horizontalmente. E se eu fizer toda hora isso aqui, vai ser um saco, né? Eu vou ficar alterando aqui, tal. E você consegue fazer de um jeito mais fácil com Action. Olha só. Então vou criar um aqui, ó. Cliquei em inverter. Vou clicar aqui, ó. Horizontal. A function key vai ser F6, tá? Vou dar um record aqui. Cliquei em record. Beleza. Então ele tá gravando. Vem imagem rotation, flip, canvas horizontal.
apareceu aqui. Se eu der um stop, toda vez que eu apertar F6, ele vai rotacionar. Olha só, olha como facilita. Você pode colocar isso na sua mesa digitalizadora e vai ficar muito mais fácil, né? Então temos aqui o nosso esqueminha de action, tá? Você também consegue vir aqui do lado e salvar, tá? Você pode baixar actions da internet, você pode, aqui ó, save actions, né? Eu vou clicar aqui na pasta, vem aqui e colocar, ó, save actions, vai aparecer a janelinha aqui pra você, olha só, tá? Você pode salvar, trocar com seus amiguinhos e tal. Eu não vou deixar pra vocês esses que eu fiz, porque é pra vocês treinarem, tá? Mas enfim, tenta seguir passo a passo tudo isso que eu falei, que vocês vão conseguir ter um desenho pintado, né? Pelo menos a color base bem mais rápido. Isso aqui no começo é complicado, mas assim que você entende, facilita muito. Você só vai ter que tomar cuidado com o seu desenho para não ter falhas, né? Na linha, por exemplo, isso aqui. Você está fazendo desenho aqui e continua aqui, ó. Tá vendo que tem uma abertura, tá? Essa abertura pode te ferrar, tá? Então toma cuidado isso aí quando você for fazer o seu desenho, beleza? E é isso aí então, gente. Vídeo super longo e demorado, mas espero que tenha ensinado alguma coisa pra vocês aí, tá? Se vocês curtiram, se inscrevam no canal, compartilhe, blá 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 blá, e comenta aí se ajudou também, tá? Eu sei que poucas pessoas vão ver esse vídeo até o fim, mas as que verem, né, vai ter aprendido uma coisa bem bacana, tá? Então é isso aí, gente. Valeu, vejo vocês no próximo vídeo. Fui!